As palavras notebook e laptop são frequentemente usadas para se referir à mesma coisa, trocando uma pela outra. Entretanto, essas duas modalidades de computadores portáteis têm diferença entre si, em termos de tamanho, design e aplicabilidade de uso. Ao longo do tempo, porém, sobretudo graças ao avanço das capacidades tecnológicas, ainda mais da microtecnologia e da nanotecnologia, as empresas começaram a fabricar dispositivos cada vez mais compactos e leves, mas ainda assim poderosos. Então, essas diferenças mais do plano físico diminuíram e deixaram de ser relevantes, eliminando essa distinção entre os dois tipos de produto. Entretanto, sendo rigoroso, aqui estão algumas diferenças entre notebook e laptop. Tamanho e portabilidade. Originalmente, a diferença de tamanho e portabilidade era bem marcante. O notebook tendia a ser mais compacto, pequeno e mais leve, enquanto o laptop era grande e mais pesado. Isso era resultado das limitações tecnológicas dos primeiros anos da era dos computadores portáteis. Desempenho. O notebook era visto como um aparelho adequado a tarefas leves como a leitura, navegar na web, ver um vídeo e escrever textos. O laptop, por outro lado, era considerado como a máquina mais poderosa capaz de lidar com tarefas de maior intensidade, desde editar um vídeo até processar um jogo como videogame. Recursos. Às vezes, os fabricantes produziam determinados recursos em uma categoria de dispositivo, seja no notebook ou no laptop, e na outra não, seja no laptop ou no notebook. Assim, destacando características únicas do notebook e características únicas do laptop. Mas logo as inovações se tornaram comuns em ambos os tipos de dispositivos, fazendo com que os dois passassem a ter os mesmos tipos de recurso. Nomenclatura. É interessante notar que em algumas regiões, como nos Estados Unidos, o termo laptop foi mais comum, enquanto em outros lugares, como na Inglaterra, notebook era preferido. Essa diferença de nomenclatura não necessariamente refletia uma diferença real nos dispositivos em si, mas apenas uma preferência linguística insignificante. Até no Brasil, por exemplo, tem gente que prefere falar notebook, tem gente que prefere falar laptop, ambas se referindo ao mesmo objeto. Resumindo, notebook se refere a um tipo de computador portátil menor e mais compacto, projetado para tarefas com exigência de processamento leve. O notebook tem a tela menor e uma configuração básica menos poderosa, voltada principalmente para mobilidade e portabilidade, enquanto o laptop se refere a um tipo de computador portátil maior e mais robusto, possuindo recursos a mais e projetado para tarefas com exigência de processamento pesado. O laptop tem a tela maior e poderia ser usado para finalidades mais próximas à de um computador de mesa, os chamados desktop, com capacidade para tarefas intensas. Ou seja, a diferença entre notebook e laptop se relaciona ao tamanho, à capacidade de recursos disponíveis em cada um e à potência. Mas essas distinções ao longo do tempo se tornaram irrelevantes ou até inexistentes graças à evolução tecnológica. Tanto que hoje em dia a maioria das pessoas usa as expressões notebook e laptop de modo indistinto para qualquer tipo de computador portátil. Para descobrir mais curiosidades interessantes, veja os outros vídeos aqui do canal e também já se inscreva para ver os próximos conteúdos lançados.